Fala aí, povo de Deus! Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe, hoje a gente é modismo isso, dizer que fulano é ungido de Deus, ciclano é ungido de Deus, todo mundo é ungido. Sabe, ó, desceu óleo sobre a cabeça de fulano, ele foi diácono, o outro foi pastor. Mas afinal de contas, o que é unção? O que nós podemos entender sobre o ungido de Deus? Bem, vamos olhar com um olhar bíblico. Jesus Cristo, ele vinha caminhando e andando de volta para sua terra natal, para sua terra onde que ele foi criado, Nazaré. E a Bíblia diz que, como de costume, ele entrou em um templo, uma sinagoga, e lá foi dado um livro para que ele lesse. Já era costume dele isso. E o livro que foi dado foi o livro de Isaías. A Bíblia diz que ele pegou um livro que não era bem como esse, né? Mas ele abriu o livro e estava lá marcado, a Bíblia diz que ele achou em Isaías e falava exatamente sobre unção. Só que ele mostrava a direção de Isaías, a profecia de Isaías, exatamente para Jesus Cristo. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Diz, ele me ungiu. Ele começa a falar de unção. Então ele diz assim: a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então a Bíblia diz que ele, fechando o livro, ele entrega o livro novamente e ele senta. E as pessoas começam a ter um olhar fito para ele, porque ele acaba de declarar que a profecia de Isaías se cumpria nele próprio, Jesus Cristo. E por que Cristo? A palavra Cristo ela vem de ungido, né? O Messias, o ungido de Deus. E ele anuncia, olha, acaba de se cumprir a profecia de Isaías. Mas o que é unção, afinal de contas? Eu costumo fazer uma comparação, dizer, olha, todo mundo sabe o que é unção. Uma dona de casa, uma cozinheira sabe o que é unção. Sabe, aquela nossa, né, a nossa avó já desde a nossa infância, quando a gente observava ela fazer o bolo, que ela pegava e untava o tabuleiro para jogar a massa do bolo, ela estava ungindo, aquilo era uma unção. A unção é aquele óleo que faz a separação entre uma coisa e outra. O bolo só ia sair perfeito se primeiro houvesse a unção que separasse. Nessa ideia de unção que separa, nós começamos a ver lá no Antigo Testamento que todo aquele que era levantado como rei, como profeta e como sacerdote, havia uma unção sobre a vida deles. O chamado, ele vinha sobre uma unção e era costume da época derramar óleo, exatamente o óleo sobre a cabeça deles, declarando ao povo que tipo de unção que ele recebeu. Uns, unção de profetas, os outros recebiam unção de reis e outros de sacerdotes, mas havia uma unção específica anunciando ao povo qual era o chamado de Deus para aquela vida. Essa prática ela acontece até nos dias de hoje. Nós vemos que quando alguém é levantado pastor, nós derramamos óleo sobre a vida deles. Quando alguém é levantado diácono, nós derramamos óleo, anunciando um chamamento, algo vindo da parte de Deus. Até porque o Senhor diz, olha, e ele me ungiu para... Sabe, Jesus quando ele abre a Bíblia, ele diz, olha, ele me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha, é para pregar os pobres, é para dar vista aos cegos, toda unção ela vem com um propósito, existe um propósito no chamado de Deus sobre a sua vida. Deus te chamou com um propósito, Deus te chamou com um plano divino. Há uma unção que te separa da terra, que te separa das coisas do mundo, para que você venha cumprir esse propósito celestial. Sabe, a unção ela é exatamente isso, é a santificação, é a separação. Mas por outro lado, nós vimos que tantos reis na antiguidade, nós vimos aí tantos reis, como Saul, o próprio Saul. Saul ele foi ungido, ele foi escolhido, e olha que a Bíblia diz que ele tinha todo aspecto de rei. A Bíblia diz que ele sobressaltava dos ombros para cima do povo, ele tinha aquela vista, aquele aspecto bonito, né, de rei. Então, ele é separado e ele é ungido rei, porque os olhos do povo enxergavam aquele homem como rei. O óleo desceu sobre a cabeça dele? Claro que desceu. Ele foi ungido?
Claro que foi ungido. Houve um profeta que pegou e ungiu sobre a cabeça dele. Samuel, ele derramou óleo sobre a cabeça de Saul. Mas o final de Saul, ele se desviou, ele pecou e ele errou. Sabe, o óleo sobre a cabeça do homem, um óleo físico, não quer dizer que ele vai ter sucesso no seu chamado. E muitas das vezes nós nos enganamos com isso, nós vemos muitos pastores caindo, nós vemos muitos presbíteros, diáconos, profetas que receberam um óleo sobre a cabeça, desviando e caindo, e às vezes nós estamos centrados naquilo que os olhos veem, mas eu quero te fazer uma pergunta. Jesus disse assim: o Espírito do Senhor me ungiu. Bem, alguém sabe aonde está na Bíblia ou quando que o óleo desceu sobre a cabeça dele? Alguém viu quando um profeta derramou óleo sobre a cabeça de Jesus Cristo? Houve algum óleo físico, natural? Não, porque na verdade o que nós praticamos com derramado óleo é algo que já aconteceu no mundo espiritual. Não vai fazer diferença aquele óleo que você frita seu bolinho, nada disso, na cabeça de alguém. O que faz diferença é ser ungido de Deus. O que faz diferença é o Espírito de Deus te ungir. Talvez o óleo não tenha sido derramado sobre a cabeça, mas você já é ungido de Deus. Talvez um profeta não tenha colocado as mãos sobre a sua cabeça e tenha derramado óleo, mas você já é ungido de Deus. Porque a Bíblia diz que desde o ventre da sua mãe você já tinha sido separado pelo Senhor, guardado pelo Senhor. O que nos faz ser ungidos é ser guardados pelas mãos do Senhor para um propósito específico. Você não nasceu por acaso. Você não vive ao acaso da natureza, existe um plano divino para você. Se você faz parte da igreja do Senhor, se você faz parte desse chamamento de corpo de Cristo, há uma unção sobre a sua vida e toda unção existe um propósito. O Senhor Jesus, ele começa narrando, olha, se existe unção sobre a minha vida e existe, há um propósito, é para alguma coisa. Você tem cumprido o seu propósito na terra? Ah, mas eu ainda não fui ungido pastor, não prego. Meu irmão, pode pregar. Ah, mas eu não fui ungido profeta, não vou profetizar. Profetiza. Profetiza, porque se você é a igreja do Senhor, se você faz parte do corpo de Cristo, existe um chamado para a sua vida. Profetiza. Profetiza, porque há uma habilidade dos céus sobre a sua vida. Quando você se torna igreja do Senhor, você se torna ungido do Senhor, porque você faz parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é ungido para cumprir os propósitos divinos. Se você é do corpo de Cristo, a unção do Senhor está sobre a sua cabeça. Porque lá em Atos 2, o Espírito do Senhor, ele não veio apenas mais para uma pessoa, mas ele veio para toda aquela igreja do Senhor. E nos transformou em sacerdócio real. Agora a unção não é mais de homem, porque quando Jesus morreu naquela cruz, a palavra do Senhor diz que o véu foi rasgado de cima para baixo. Sabe o que acontece? A unção agora ela não vem mais de homens, mas ela vem do céu sobre a sua cabeça. E se a unção está sobre a sua vida, eu quero falar uma coisa para você. Nós somos um. Estamos juntos.